Pensando em melhorar o bem-estar dos animais e ter uma maior qualidade e rotatividade, alguns pecuaristas investem em áreas de confinamento. E diante de algumas dificuldades enfrentadas no último ano, especialmente aqueles que não conseguiram colocar as contas em dia, os confinadores podem amargar prejuízos. Para poder fazer uma análise melhor sobre esse tema, eu vou conversar agora com o engenheiro agrônomo Alberto Pessina. Boa tarde, Alberto. Bem-vindo novamente aqui ao Mercado e Companhia. Tudo bem, Priscila? Muito obrigado aqui pelo convite novamente, né? Ótimo. Ô, Alberto, eu queria que você começasse a nossa conversa explicando quais são os fatores, que mexeram com o bolso do pecuarista que trabalha com confinamento. O que mais prejudicou? O principal fator, a gente veio aí a gente falou, um ciclo de queda, né? E normalmente no confinamento o produtor compra o gado e espera ali 3, 4 meses para vender, né? E como é um ciclo de queda de preços, os preços vêm despencando mês a mês, né? Principalmente no ano passado, foi quase que todo mês os preços caíram, né? E isso não é uma atividade de margens grandes, porque tem um giro rápido, então qualquer queda de preço impacta significativamente no resultado dessa estrutura. Então, trabalhar com uma gestão de risco nas estruturas de confinamento é de extrema importância para sustentar uma segurança, uma rentabilidade na atividade. E agora, a gente está entrando, Alberto, num período de estiagem normal, quando as pastagens ficam mais escassas e com uma qualidade inferior. O que pode, inclusive, comprometer a produtividade e a nutrição dos animais. Quais ferramentas o pecuarista ele pode usar como aliado nesse período aí de maior escassez das pastagens? Olha, são suplementações, não tem muito jeito, né? Então, uma primeira atividade mais barata que tem é você vedar um pasto, né? Então, você faz uma adubação mais forte, que já passou essa época, né? Mas teria que ter sido feita em janeiro, fevereiro ali, até março, uma adubação para você produzir uma quantidade de massa, de pastagem para ser utilizada na entrada das águas. Isso já é um custo bem barato e ajuda a esticar uma entrada dos animais num confinamento, caso você precise. Aí você entra com as suplementações. O confinamento é a estrutura o confinamento ou as TIPs, né, conhecidas, são as estruturas de maior volume de alimentação e de ganhos mais rápidos. Então você acelera significativamente o ganho desses animais entrando nessas estruturas. Quando você entra numa estrutura de confinamento, dois custos são essenciais aí, né? A compra do animal vai representar mais de 65% da sua receita aí, vai ser absorvida somente com a compra do animal, uma má compra chega a absorver até 80%, provavelmente se você tem 80% do seu gado consumindo o potencial da sua receita, você já não vai ter mais lucro. E uma ração aí completa, com todos os ingredientes, aí deve, num número saudável, absorver em torno de 22 a 25% da sua receita, ela está saudável. Então, aí nós temos aquela continha, né? 65 mais 20 e poucos por cento, você vai ter 85, no máximo 90% absorvido por esses itens daí, com mão de obra, sobra 10% de margem em 3 meses, 3% de rentabilidade ao mês. Está muito bom. O que acontece é que se o preço cair 10%, foi-se embora a sua margem. Então, trabalhar com uma segurança de receita e trabalhar bem a compra desses insumos é o segredo dessa atividade. Ela é muito comercial. Planejamento, né, Alberto? Sempre. Planejamento. E alguns estudos, eles mostram que o segundo semestre ele pode trazer uma estabilidade nos preços. Como é que o produtor pode aproveitar esse momento? Olha, o segundo bimestre, né, o trimestre depois, agora que nós estamos entrando agora, normalmente é um bimestre de safras, onde começa a acabar a estrutura os pastos e você começa a entrar com um pouco de confinamento, começam a aparecer os confinamentos. Essa estrutura é uma das mais perigosas, que normalmente entra a safra de vacas e os preços caem. Não sei se você lembra, mas o ano passado nós tínhamos, nessa época exatamente aqui, o preço deu uma subidinha, porque nós saímos da vaca louca, deu uma subidinha, todo mundo achando que o boi ia voltar a subir, e depois o boi saiu de R$ 300 e foi parar em R$ 200. Então, a proteção de preço para quem protegeu esse boi do primeiro semestre conseguiu garantir uma receita muito grande. E, novamente, nós estamos tendo uma subidinha de mercado aí. Só que nós ainda temos muita oferta de mercado. Então, uma proteção de preços para o primeiro
esse primeiro movimento aqui, ela passa a ser muito interessante. No segundo semestre, como você disse, tende o mercado a começar a se firmar um pouco mais. O ano passado, por ter um volume de vacas muito grande, esse mercado foi firmar lá para setembro, mais ou menos, que ele começou a firmar. Esse ano já começa um iniciozinho de virada de ciclo, então a gente espera aí que agosto, talvez às vezes final de julho, já esse mercado esteja um pouquinho mais firme e comece a firmar. No entanto, a gente acha que realmente o volume, esse ciclo, essa mudança de estágio de ciclo e o volume de vacas que deve chegar nesse segundo trimestre aqui, deve acabar nessa época e a verdadeira pressãozinha de alta ali deve ocorrer mais para o último trimestre do ano. Então, começa a firmar no terceiro trimestre e no quarto vai ficando mais firme. Tá certo, Alberto. Obrigada aqui pelas projeções, por toda a análise. Uma excelente quarta-feira e até a próxima. Muito obrigado a vocês pelo convite.